Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje animados neste sábado lindo, maravilhoso, né? Que Deus tem nos proporcionado essa dádiva, né? De estar vendo esse sol lindo lá fora. Hoje um sábado sem chuva, um sábado gostoso aqui na minha cidade, tá um sol muito lindo lá fora. E aí vamos aproveitar, né, esse dia maravilhoso que Deus nos deu, né, para que nós estivéssemos aqui novamente, né, falando da palavra dele, que nós estivéssemos junto com a nossa família, né? Então nós devemos somente agradecer a Deus por essa dádiva maravilhosa que ele nos deu. Amém? A palavra do Senhor que eu trouxe hoje está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 15. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor, ela diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e os filhos de Israel. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Porque aqui Deus está falando, porque Deus ele escolheu Paulo de perseguidor da igreja para, né, fazer uma missão tão importante. Aleluia! Então a escolha de Paulo, ela vem refletir a graça transformadora de Deus, que apesar do seu passado, né, do passado de perseguidor, Deus o chamou para defensor da fé. E isso demonstra que Deus pode usar qualquer pessoa, independente do seu passado, para cumprir seus propósitos divinos. Então, quando Deus nos escolhe, não tem como nós, né, recusar quando nós somos escolhidos por Deus. Então, quando Deus nos escolhe, nós temos que estar, né, à frente, nós temos que dar muitas vezes a nossa cara a tapa, né? Porque as pessoas nos julgam, né, pelo que nós fomos, mas elas não vê pelo o que nós somos hoje, o que Deus nos fez, o que Deus nos transformou, né? Como Deus nos trouxe para Ele. Aleluia! Porque Deus, Ele não usa os capacitados, Deus capacita, né, nos para usar. Então Ele vem nos capacitar para nos usar. Aleluia! Então, essa aqui é algo assim que o apóstolo Paulo, né, aqui, ele traz hoje para os cristãos de hoje essa lição, né, que eu quero falar, porque aqui ele vem nos ensinar sobre o chamado pessoal de Deus para cada um de nós. Aleluia! Então, assim como Paulo foi escolhido para uma missão específica, os cristãos são chamados a serem instrumentos nas mãos de Deus, levando assim a mensagem de Cristo ao mundo. E este versículo aqui também ele reforça a importância de estarmos dispostos a responder ao chamado divino. Porque muitas vezes as pessoas têm o chamado do Senhor, mas elas não querem responder, elas não querem ser usadas por Deus, elas não aceitam. Por quê? Porque quando nós aceitamos, né, ser usados por Deus, quando nós aceitamos ser transformado por Ele, nós, né, as pessoas têm medo, porque as coisas ficam mais difíceis, porque o inimigo vai vir com tudo para cima. Mas nós devemos ter na nossa mente e ter fé, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é o nosso defensor, que foi o nosso criador, que nos transformou nessa pessoa que nós somos hoje. De Saulo para Paulo. Todos nós fomos transformados de Saulo para Paulo. Muitos precisam ser quebrados, moídos, mas muitos não, né? Muitos vão por amor, muitos vão pela dor. Mas é melhor nós ir
pelo amor do que pela dor, porque a dor, quando você é sarado, você volta, muitos voltam, a gente tem visto, vem pela dor, quando Deus sara ela, o que ela faz? Ela volta lá onde ela estava novamente. E pelo amor não, o amor é aquilo que todos os dias ele é renovado. Muitos acabam vindo por amor e acabam se perdendo também. Mas é porque o amor deles não era o suficiente ao amor do Pai por eles. Eles achavam que o Pai amando eles só era o suficiente. Mas não, nós temos que amar ao Pai acima de todas as coisas também. Assim como o Pai ama nós acima de tudo. Porque o Pai nos amou, entregando até o seu Filho por mim e por você. Então nós devemos amar a esse Pai maravilhoso que está conosco o tempo todo. Esse Pai que nos fortalece todos os dias. Esse Pai que está conosco. Nós estamos aqui, eu estou aqui agora, eu não sei o que vai acontecer comigo durante o dia ou amanhã. Mas o Pai já sabe. Ele sabe o que vai acontecer. Então, ele está sempre à frente, trabalhando na nossa vida. Ele está sempre nos cuidando, ele está nos protegendo. Então, aí, ele está fazendo o quê? Ele está também nos cuidando, porque ele quer nos usar para algo. Porque Deus, ele tem algo para nós fazer. Aleluia! Então, nós devemos tomar cuidado, porque assim como Paulo ele foi chamado para uma missão específica, os cristãos de hoje são convidados a buscar e cumprir o propósito de Deus em suas vidas, seja na pregação do evangelho, seja nos serviços sociais, seja na portaria, seja no estacionamento, seja para limpar a igreja, seja para cuidar das crianças. Não importa para que Deus te chamou, para abençoar outras pessoas. Não importa, o que importa é que você tem um chamado de Deus. Aleluia, Deus te escolheu para algo. Basta você descobrir o que Deus te chamou para fazer no louvor, na pregação. Aleluia! Então essa transformação de Paulo de perseguidor para apóstolo é um exemplo poderoso para nós. É um exemplo poderoso da graça de Deus sobre a vida, sobre a nossa vida também, eu falo. Então isso nos lembra que ninguém está fora do alcance da redenção divina. Porque Paulo ele enfrentou inúmeras adversidades em seu ministério, mas permaneceu fiel à sua missão. Este exemplo ele nos incentiva também a permanecer firmes em nossa fé e nos incentiva, estar ali firme mesmo diante das dificuldades. Aleluia! Então, aqui ela revela um poderoso plano divino de Deus para Paulo na extensão do evangelho de todas as nações. E Deus, nele nos lembra aqui que ele nos escolhe, nos capacita para cumprir o seu propósito, independentemente do nosso passado, daquilo que nós fomos lá atrás. Porque ao refletirmos esta mensagem, nós somos encorajados a buscar a nossa missão e a responder o chamado de Deus com prontidão na fé. Aleluia! Então não importa o que você foi, o que você fez, o que importa é o que você está fazendo a partir do momento, que Deus te buscou, Deus te trouxe para ele, que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, e se limpou. Então não importa o passado, o que te falam, o que te acusam, não importa. O que importa é o que Deus tem feito na tua vida, é o que Deus tem te capacitado, é o que você tem sido hoje, depois da transformação. Aleluia! Deus te abençoe,
Até amanhã.